Amados, feche os seus olhos, liga o seu pensamento no céu, permita ser tocado a partir deste momento somente pelo Espírito Santo. Abandone as preocupações, os pensamentos, abandone aquilo que aborrece a sua alma e permita-se estar como algo livre, que precisa ser preenchido, precisa ser tomado, precisa ser tocado por algo vivo como Deus, para que tudo se transforme na sua vida. Senhor, eu te dou graças, Pai, porque nós estávamos atrás dos montes, éramos escondidos, Senhor. Nós não tínhamos a presença, nós não tínhamos a promessa, nós não tínhamos a luz de Deus, nós não éramos o sal da terra. Pai querido, nós não éramos nada, mas o Senhor olhando para nós, a tua palavra diz que nos viu, Senhor. O Senhor nos viu num charco de lodo. O Senhor nos viu contidos pelo pecado. O Senhor nos viu mergulhados em tristeza, em angústias. O Senhor nos viu sem esperança, sem atitude de melhoras. E o Senhor olha para dentro de sua própria casa, olha para o seu reino e envia o seu próprio filho. E quando o seu filho desce nessa terra, Pai, a tua palavra descreve a cena que aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz. O Senhor, como pão que desceu do céu, para saciar a fome que tínhamos, para saciar a sede que tínhamos, Senhor. Pai, hoje, o Senhor colocou dentro de nós, em nossa garganta, a motivação que não tínhamos e a que precisávamos para te adorar, para glorificar o teu santo nome. Porque passamos a entender o valor da vida. Passamos a entender que a cruz não é só um madeiro. A cruz não foi só um ponto de castigo na terra, mas foi aonde Cristo eternizou, ó Pai, a salvação. Foi aonde o Senhor conquistou-nos para aquilo que fomos conquistados, meu Deus. Nós fomos conquistados pelos cravos, pela coroa de espinho. Ó Senhor, nós fomos conquistados pela dor. Ó Senhor, pelo sofrimento. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, o Senhor deu tudo de si para quem não era nada, para quem não tinha nada. O Senhor esvaziou o céu, Pai, porque o Senhor queria a sua criação de volta, os seus filhos de volta, as suas filhas de volta. E aqui estamos, Senhor, adoramos, já adoramos esta noite. Eu senti a tua graça, eu senti a tua presença. Senhor, fala conosco. Fala conosco, Pai. Tudo que nossos ouvidos ouviram, Senhor, foi aquilo que nos desagrada, pouco que nos motiva. Aquilo que nos faz duvidar e não nos permite crescer. Mas agora nós temos a chance e a oportunidade de ouvir o teu Espírito, Senhor. Ó Pai, quando ouvimos, nós crescemos. Nosso coração se dilata. Nosso coração, ele pende na direção de Deus. Confirma, Senhor, a tua graça, que somos filhos da graça. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Abram as suas Bíblias no Novo Testamento, no livro de Marcos, no capítulo de número 10, e o versículo de número 28. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É o que Deus me deu ali, lutando com o Espírito Santo, para que a obra ela seja abençoada. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: o tema da mensagem hoje é: nunca olhe para trás. Diga de novo, para cravar no coração dele. Eu gostei, diga de novo. Ficou melhor agora. Eu vou ler e você presta atenção, diz assim:
E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, tanto já neste tempo, ou seja, nesta vida, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século vindouro, a vida eterna. Quem pode agradecer a Deus por essa palavra? Aleluia. Eu quero só que você não esqueça o título da mensagem. Diga de novo. Nunca. Olha para o seu irmão e fala assim: é sério isso, irmão? É sério. Fala, é muito sério. Nunca olhe para trás. Amém. Que bom que você entendeu. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Senhor, lemos a tua palavra. Ela já fala conosco. Já tem a inspiração do teu Espírito Santo aqui neste lugar. Eu já percebo o mover de Deus. Eu já posso sentir o cheiro do teu perfume. Meu Deus, já é possível tocar na orla do manto de Deus. Já é possível sentir a fragrância da tua presença e a graça que nos enche, nos inunda, Senhor. Pai querido, fala conosco. Fala com este coração que já está preparado como uma terra fértil, revolvido. Ó Senhor, essa terra que foi remexida para receber a tua palavra como semente. E, meu Deus, faça com que a semente, ela ecloda, meu Pai. Ó, meu Deus, e ela venha à tona. Ela vença a terra. Ela vença o tempo, meu Senhor, para alcançar a luz do sol, que é a tua presença, para receber a chuva, que é teu Espírito, e possamos colher, meu Deus, o fruto daquilo que Deus deu para as nossas vidas. Amém. Amém, Jesus. Olha para mim. Relaxa. Fica tranquilo, fica tranquila. Graças a Deus, ninguém pulou o carnaval, eu fico feliz. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quando o Senhor me deu esse texto, eu comecei a imaginar Pedro. Eu comecei a pensar naquele homem lá no passado. Era pescador. A Bíblia o descreve como uma pessoa rude. Alguém que lutava contra a especulação do Estado. Uma pessoa que não aceitava aquilo que queriam colocar sobre ele. Alguém que queria ser livre e tirar do seu trabalho o sustento da sua família. E de repente este homem ele é convidado a seguir Jesus. E o que impressiona é que Jesus não teve dificuldade com Pedro. Ele olhando para Jesus, ele teve um momento de ternura e um olhar de aceitação. Ele teve uma recepção gostosa daquilo que ele viu no Salvador. E a partir daquele momento ele abandona a sua rede. Ele também abandona o seu ofício como pescador. Ele esquece o seu barco lá no cais e ele passa a seguir Jesus. E na medida que ele vai seguindo Jesus, na medida que os dias e os tempos vão passando, você vê um Pedro irreconhecível, uma pessoa empolgada, feliz. Ele não se aguentava de felicidade, porque afinal de contas, ele estava seguindo alguém, nada mais e nada menos do que o Filho de Deus. Pedro estava muito empolgado. Ele não tinha palavras para descrever o seu estado naquele momento. As suas emoções eram uma mistura de felicidade que ele não podia separar uma coisa da outra. Mas um dia, queridos, no passar do tempo, no passar das horas, no passar do momento que Pedro está seguindo Jesus, aquele tempo de euforia, ele acaba por um momento. E o Senhor permite que Pedro, ele caia na sua realidade. Você sabe, Deus, ele é tão poderoso. O Senhor, ele é tão fiel àquilo que ele proporciona para cada um de nós, que ele não permite que você o sirva absolvido pelas coisas
que Ele está proporcionando para você. Mas Ele permite que você pense com as suas ideias. Ele permite que você olhe com as suas ideias. Ele permite que você pense com as suas noções, para que você se perceba o quanto você é humano, o quanto você ainda é uma pessoa sem ter condições de se transformar naquilo que Cristo representa na sua vida. E esse momento ele chega para a vida de Pedro, como chega para a vida de cada um de nós. E quando você cai na tua realidade, quando você começa a pensar com a sua imaginação, olhar para a guerra com a sua força, olhar para o tamanho do exército com as suas armas, você muda, você se transforma. O seu semblante não é o mesmo, a sua empolgação não é a mesma, a sua alegria de espírito também não é a mesma. Parece que algo se apagou dentro da sua vida. Parece que alguma coisa rompeu-se. Parece que você foi deixado ali por uma força incontrolável, enquanto você está querendo ter mais daquela força e não se abdicar dela, ela deixa você ali e parece que ela fica aqui de lado te observando. Isso se chama tomar decisões daquilo que é bom para mim. Isso se chama tomar decisões daquilo que é bom para mim. Pedro havia experimentado, ele sentiu o que era seguir o Senhor. Ele sentiu a mistura de euforia e alegria. Ele sentiu o que é ter a presença contínua e constante do Filho de Deus. Ele percebeu o que era viver sob cuidado. Ele percebeu o que era sentir falta de água. E Jesus diz, ali na rocha tem. Ele percebeu o que era sentir necessidade de pão. E ele fala, me traga um pouco que você tem. E aí eu vou multiplicar para a multidão que você carrega. Ele percebeu e sentiu tudo isso. Ele viu o Cristo que ele seguia, que era capaz de abrir os olhos do cego. Ele percebeu que era capaz de dar voz ao mudo de nascença, ao paralítico. Todas essas coisas empolgaram aquele homem de tal forma que ele estava tomado. E ele não via dificuldade de seguir a Jesus. Mas Jesus permite que ele caia na sua realidade. E talvez você que entrou aqui hoje, você foi permitido por Deus que você caísse na sua realidade e você sentisse o peso. E aí você sentiu a responsabilidade, você sentiu a profundidade do que é. Você percebeu tudo que está à sua volta. Por um momento seus olhos físicos se abriram e você pôde olhar com seus olhos próprios para aquilo que antes você estava olhando através de Jesus. E ele permitiu isso, sabe por quê? Porque ele deixou você num momento de escolha, num momento de experimentação. Pedro sabia. Ele olha para trás. Esse foi o momento que Pedro olhou para trás. É por isso que eu digo para você, você segue a Jesus, você segue o Senhor, não olhe para trás. Não permita-se olhar para trás. Não se permita olhar para o que ficou. Olhe somente para aquilo que Deus está colocando diante da sua vida. Pedro olhou e Deus permitiu. Ele olhou para trás e não viu nada. Porque o homem e a mulher está acostumado. Ele olha para trás, tem que ver uma parede que ele edificou, tem que ver uma árvore que ele plantou, ele tem que ver um buraco que ele perfurou. Mas tudo que Pedro fez seguindo Jesus, olhando para trás, ele não viu nada. Sabe o que aconteceu? Pedro foi tomado por um desespero de preocupação. Ele começou a pensar nas coisas desta vida. Ele foi ferido pela necessidade. Ele foi ferido por aquilo que ele estava acostumado a trabalhar com sua força, angarinhar com sua mente, com a sua inteligência. Ele tomava as suas decisões. Ele não estava acostumado que Deus tomasse decisões por ele. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, Deus está ensinando você. Que você tem que depender dele. Você precisa depender de Deus. Sozinho você não vai conseguir. Deus permitiu que Pedro olhasse no vazio. Ele permitiu que Pedro olhasse para nada, para lugar nenhum, para um deserto, uma vida estática. Ele não viu nada, ele entrou em desespero. Sabe o que Pedro fez? Ele foi cobrar Jesus. Ele chegou ali, olha para mim, Deus ele conhece
a nossa carinha de preocupação. Ele conhece a batida do nosso coração. Ele sabe quando o teu coração está acelerado. Sabe por quê? Os seus olhos não escondem, você está sobressaltado. Você está ali sob vigilância daquilo que você não pode resolver. Você está atento sobre aquilo que você não sabe o que é. Você está de olho naquilo que você não consegue discernir. Mas você acha que você tem um cuidado. Você acha que você pensa rápido. Que você vai fazer e vai acontecer. Mas o Senhor hoje vem mostrar para você que não. Pedro chega. Eu imagino que ele está um pouco acanhado, mas também assustado. Eu imagino que ele está também um pouco assim, receoso de falar com Jesus, aquilo que estava no coração dele. E o Senhor te diz esta noite, não tenha receio de falar comigo aquilo que está no teu coração, aquilo que perturba a tua alma, aquilo que mexe no teu espírito. Não tenha receio de falar com Deus. Pedro se aproxima. Falou, Senhor, primeiro, sabe o que Pedro fez? Ele falou com os demais discípulos, porque ele usa a palavra plural, nós. Ele está falando em nome de todos. Você está falando em nome da sua família? Está falando em nome do seu filho? Você está falando em nome do seu pai, da sua mãe? Você está falando em nome de alguém com Deus? Porque Deus, Ele te aceita. Ele aceita tudo que você tem. Está falando em nome do seu filho? Ele vai visitar ele agora. Está falando em nome da sua mãe? Ele vai visitar ela agora. Está falando em nome do seu pai? Ele vai visitar ele agora. Você está falando em nome da sua família? O Senhor está lá agora. Pedro caiu em si. Ele não estava acostumado a depender de Deus. Quando você olha e não vê nada, você fica um pouco assim, parece que você foi impelido por alguma coisa a correr não sabe para onde. A fazer sei lá o quê. Para compensar o que você não está vendo. Olha para o seu irmão e diga assim, você não está vendo. Mas o que você edificou existe. E diga, em breve, Deus vai materializar. Você está andando com Deus. Você está andando com Deus. Você está seguindo o Senhor. Deixa eu me acalmar. Olha para trás, olha aí. Faz uma. Olha para trás, profeta. Olhou? Você não viu nada para você. Agora olha aqui para mim. E diga assim, mas eu creio. Você entendeu? É o propósito da dependência. Porque não é na coisa, é em Deus. Não é no que você está acostumado, mas é naquilo que Deus está preparando para a sua vida. Aleluia. Você não está. Olha para mim aqui. Você não está preso no deserto. Você está passando por coisas. Você realmente está andando. Você está conseguindo romper. Porque você está seguindo Jesus. Pedro olha para trás. Aí ele chega e fala, Senhor, eu percebi. Isso aqui não é só eu não, viu, Jesus? É nós todos. É nós aqui. Mas, Senhor, não é só eu não, viu? Todo mundo que eu conheço está assim hoje em dia. Mas o Senhor quer falar contigo. Você veio até ele. Os demais vieram até você. Você veio até o Senhor, então a palavra é para você. Amém. Jesus, ele já sabe o que nós vamos falar com ele. Ele já sabe o que nos preocupa. Ele já leu a mente de Pedro, ele já viu o coração dele, ele já sabia o que tinha dentro daquele homem e o que facilitava para ele ter a desconfiança de seguir Jesus. Será que eu posso acreditar dessa vez em Deus? Será que realmente não? Dessa vez não. As outras vezes não foi em Deus que você crê. Foi em pessoas. Mas a partir do momento que você crê em Deus, tudo muda. Tudo muda. Aí Pedro vem. Ele deixou um barco velho, entrado em dias. Ele deixou uma rede que precisava de remendo a cada pesca. É isso que nós deixamos para trás. Mas para ele era precioso. E Deus entende isso. Senhor, nós deixamos tudo. O que você chama de tudo? Agora eu vou mexer no que você deixou. Pedro disse, eu deixei tudo. Mas Pedro não estava falando só do barco e só da rede. E Jesus sabia disso. Por isso que Jesus falou mãe, pai, mulher, filho, porque Pedro não podia levar a esposa com ele, mas ele continuava sendo esposa dele. Ele não podia levar os filhos com ele, mas continuava sendo filho dele. Pedro deu um nó na mente dele. Jesus deixou de viver a realidade um pouco para ver
Como que Pedro estava? Deixa eu ver qual é a classificação que eu devo dar para Pedro. Deixa eu te perguntar, qual nota você queria de Deus hoje para a sua vida? Ah, Senhor, eu sou confuso, mas eu quero nota 10. Não, Jesus não passa ninguém de fase sem tratar a ferida. Não, de jeito nenhum. Não, ele não pode levar um leproso e vestir de príncipe e apresentar para o reino. Vai dizer, mas peraí, você trouxe um leproso para vestir, mas você está vendo lepra? Estou sentindo o cheiro. Levanta sua mão direita. Diga assim, me cura, Jesus. Me cura, Jesus. Diga de novo, me cura, Jesus. Diga, eu quero ser curado. Diga, eu quero ser limpo. Diga, eu quero ser saudável. Olha para mim. Deus deixou Pedro cair em si, porque Pedro não soube se virar como antes. Pedro gritava, esbravejava, sabia disso? Colocava os coletores de imposto para correr. Ele brigava com o governador, ele brigava com os policiais, ele brigava com todo mundo que se dizia autoridade, porque ele queria fazer valer o consenso da mente dele. Ele não estava acostumado a dividir-se, a depender-se. Cutuca assim, faz aí, eu sei, cutuca e bate. Diga dependa. Diga divida-se. Diga de novo, diga alto, irmão. Diga divida-se. Aleluia. Você tem que depender. Você tem que se dividir. Você tem que falar, Deus, eu estou no meu limite. Me ajuda aqui. Eu sou um filho mais esperto. Eu nem começo limite nenhum. Eu já falo, me ajuda, Senhor. Olha para mim. Olha para mim. Pedro olhou para trás. Aí foi o pior. Não pode olhar para trás. Você não pode olhar para trás. Você não vai ver nem marcas e nem sinais do que você já construiu com Deus. Porque é espiritual. Meu Deus. Mas o tempo de materializar o que é espiritual, para você ver, para você tocar, vai chegar. Então fala para os apressadinhos aí, imediatistas da época. Diga assim, para. Mantém o equilíbrio. Aleluia, glória a Deus. Tudo vai acontecer. Deus não esqueceu de nada. Você fez para o Senhor, a tua oração é como uma lista de despesa. Deus tem tudo na palma da mão dele. Ele tem cada item, cada nome, cada marca. Deus é fiel. Ele olhou para Pedro, olha a resposta de Cristo. Eu fico maravilhado com a resposta de Jesus. Jesus é tremendo. Ele é fiel. Essa resposta é para mim e para você. E Jesus respondendo diz, em verdade vos digo que ninguém, olha para o seu irmão, diga ninguém. Diga nenhum. Diga esse. Significa que ele nunca falhou com ninguém. Você está entendendo? Quem planta no reino, colhe no reino. Acredite nisso. Você planta no reino, colhe no reino. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, não existe ninguém, nunca se houve, nunca haverá alguém que largou algo por minha causa. Ou pelo evangelho, que é minha palavra, que eu não restitua. Se eu fosse você ficar de pé, eu não entro. Eu quero subir aqui, mas eu estou com medo de cair, aí eu subo. Não, eu fico empolgado, eu sou que nem Pedro nos primeiros dias. Depois está na bicho. Olha para mim. Jesus sabe que não é fácil. Está olhando para mim? Ele sabe que não é fácil. Ele sabe que dia após dia você está na sua realidade. Ele sabe que dia após dia você está na sua manhã e não na manhã de Deus. Você está no seu entardecer e não no entardecer de Deus. Mas o Senhor te diz hoje, não olha para trás. Aleluia. Vai chorando, mas olha para frente. Vai lacrimejando, mas olha para frente. Aleluia. Vai até murmurando às vezes, mas olha para frente.
Deseja o que está diante de você. Amém. Não deseja o que ficou, o que passou. Porque tudo que ficou, Deus ele sabe. Ele tomou nota. Tem o anjo. O anjo ele fez uma revisão. Aleluia, diz ao Senhor. Tinha lá uma rede velha e um barco furado. Mas o Senhor diz, mas é prêmio. Era dele. Era com ele que ele vivia. E ele teve coragem de deixar por mim. Aleluia. Ele sabe o que você fez. Ele sabe o que você deixou por ele. Ele leva em conta. Aleluia. Sabe o que ele quer hoje? A dedicação de fé que ele sabe que você pode ter. Acredite em Deus. Pedro deveria chegar e falar assim, Senhor, todos nós aqui estamos te seguindo e eu vim aqui falar uma coisa para o Senhor. Jesus ia falar, fala Pedro, nós estamos felizes. Nós estamos tão alegres, Jesus. Ainda ontem eu apanhei aqui na esquina, mas apanhei com alegria. Que nós estamos seguindo o Senhor. Não importa a quantidade de hematomas que eu tenha, eu sei que agora o Senhor vai curar cada um deles. É isso que Jesus quer. Você vai falar, Senhor, para cada dia ruim que eu tive, o Senhor tem um ano de alegria, de felicidade, de bênção, porque o Senhor é recompensador daqueles que te buscam. Amém. O Senhor recompensa. Jesus deu uma lista, antes que Pedro falasse o que ele deixou, Jesus deu uma lista. Ah, Pedro, ele foi fundo, ele não foi em barco, nem rede, ele foi em coisa preciosa para o ser humano. Falou, aquele que não deixa pai, mãe, irmã, mulher, marido, filho, por amor de mim, não manda. Jesus não mandou se abandonar ninguém por causa dele. Porque Pedro teve que deixar. Eles não podiam seguir junto com ele. Tem hora que você tem que orar sozinho. Você não pode querer a companhia de todos na sua casa. Tem hora que você tem que congregar sozinho. Você não pode querer que todos vá para você também ir, não. Você tem que ir sozinho. Quem está entendendo a mensagem? Amém. Você tem que ir. Você tem que ir. E Jesus olha para Pedro e diz assim, a recompensa é 100 vezes mais. Talvez Pedro pensou, então vou ter um harém. Lá de uma mulher vamos dar mais 100 anos. Você está entendendo, irmão? Isso não existe na palavra nem no evangelho, viu? Levante assim os mãos. Diga assim, Senhor. Senhor. Eu creio. Diga, está na tua palavra. Diga de novo, está na tua palavra. Agora, para mim, Pedro ficou sabendo de uma coisa que ele não sabia. Ele ficou sabendo do que só Deus pode fazer, o que eu vou falar aqui. Ele falou, vou te recompensar 100 vezes mais nesta vida, nesse tempo. E olha mais, e no futuro, eu vou te dar a vida eterna dentro. Eu vou te dar a vida eterna, rapaz. Eu vou te dar a vida eterna, mulher. Aleluia. Ah, Senhor, eu não posso largar o Jacinto, porque o Jacinto, eu conheci ele pela internet. O Jacinto é tudo para mim. As minhas orações só para o Jacinto. Esquece o Jacinto, ora por você. Amém. Deus quer fazer a obra na sua vida. Amém. Amém, irmão? Amém. Chegou uma irmã para me orar por uma foto uma vez de um homem, ele só tinha os ombros. De tanto ela carregar, a cara dele sumiu, de suor no dedo. Eu digo, Senhor, esse homem visível que a irmã me trouxe aqui, sem bolso. Olha para mim. Levanta as duas mãos, bate a palma para Jesus. Você entendeu? Quando Jesus olha para Pedro, ele vê quais são as expectativas de Pedro. A expectativa de Pedro é no que ele deixou, e não no que ele podia ter. Olha para mim aqui. A expectativa de Pedro estava no que ele deixou, e não no que ele podia ter. E a sua expectativa? Está onde? Aonde está a sua expectativa? Né? Ah, pastor, se eu vier para a igreja agora, ele larga de mim. Que bom. Que bom. Porque se larga de você por causa de Deus, é boa pessoa, né? Nossa. Meu Deus. Olha para mim aqui, igreja. Olha para mim aqui. Você não deve olhar para mim como se eu fosse alguma coisa, porque eu não sou. Quem é aqui é Deus. Você sabe disso. O homem não cura ninguém, não liberta ninguém. Quem faz isso é Deus. Para Deus falar através de mim, tem que ter vida no altar, tem que estar em forma com Deus, tem que estar em dia para o Senhor falar com você, senão a terra fica muda. A terra fica muda.
Nós estamos vivendo um tempo de apostasia que está escancarado para quem quiser ver. Mas Jesus está falando. Se você deixou alguma coisa por causa de Cristo, se você deixou alguma coisa por causa do meu reino, se você deixou alguma coisa por algo referente a mim, diz o Senhor, eu vou te recompensar 100 vezes mais aqui nessa terra. Aleluia. E ainda vou te dar a vida eterna. Ainda vou levar você para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo.